Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez. Teu Espírito Santo nos fortaleça. Teu Espírito Santo nos ensine. Mostre, Senhor, todas essas coisas maravilhosas que tem para nós. Amém. Muito bom. Quero também agradecer o pessoal que trabalhou ontem aqui com as crianças na cantina. Ontem inauguramos a nossa cantina. Nós compramos o dobro de salgadinhos que nós pensávamos que ia utilizar, para poder usar na cantina. E na verdade o pessoal comeu o dobro do que a gente. O Luísa teve que correr para fazer, mas sobrou quase nada, porque estava muito bom mesmo, não é verdade? Então nós não temos cantina ainda todos os domingos, ainda não temos esse serviço, temos os nossos eventos ainda, mas em breve eu creio que teremos uma equipe. E vamos abrir mais cedo, você vai poder chegar antes, tomar um café, certo ou não? Temos ali uma área de convivência, nós temos um parquinho das crianças. Esse é o nosso desejo, tá bom? Esse é o nosso desejo. Maravilha. Então vamos ao assunto. Vivendo livre de condenação, de medo, condenação e culpa. Eu amo nossa equipe de louvor, irmãos, eu amo essa turma. Eles sempre acertam as músicas. Quando eles começaram a cantar Liberdade foi o seu presente para mim. Eu falei, nossa, nós ouvimos o mesmo Deus, amém? Essa é a beleza do Espírito Santo. Ele fala e nós somos apenas os ouvintes. É Ele que está fazendo tudo. Ele que opera tudo em todos. Vamos falar hoje sobre a transformação interior provocada pela nova aliança. Então, como nós temos dito, a história mostra Deus se relacionando conosco, com o ser humano, por meio de alianças. A aliança mostra porque Deus diz o que diz e faz o que faz. Deus faz alianças porque Ele deseja se relacionar. Por quê? Deus deseja se relacionar conosco. A liberdade foi comprada com preço de sangue. Lá no Éden, um cordeiro é sacrificado para fazer as roupas de peles. Não é verdade? Não. Lá na libertação do Egito, um cordeiro é sacrificado, o sangue espalhado na porta para libertar. Depois Israel estabelece o culto com aquelas tabernáculos e sacrifícios, onde todos os anos era sacrificado o cordeiro. Até que chegou o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu ia na missa católica, nunca entendia, a gente repetia. Mas hoje a gente entende, Jesus Cristo é o Cordeiro, aquele que, depois de sacrificado, resolveu para sempre e eternamente a questão do pecado, da culpa e da condenação. Porque Ele resolveu a questão do pecado. Então, a aliança, como nós temos dito, é um compromisso entre Deus e cada um de nós, que define como Ele se relaciona conosco e como nós nos relacionamos com Ele. Então a aliança tem a ver com relacionamento. A aliança então define como Deus se relaciona comigo e eu com Ele. Se existe uma nova aliança, quer dizer que Deus se relaciona conosco de uma nova maneira. Mas a religião insiste em puxar a antiga maneira de se relacionar com Deus. Na antiga maneira de se relacionar com Deus, tudo depende do meu esforço, da minha competência, do quão bom eu sou. Na nova aliança, tudo depende de Cristo Jesus e da minha fé nele. Você já não sei, Alguém já entrou num cofre super seguro aqui, não? Alguém já entrou num cofre daqueles, Eu só vi em filme. Já entrou num cofre super seguro? Tem vários dispositivos de segurança, não tem? Uma vez eu assisti um filme tem aí vários filmes de cofre.
Então se imagina aquele cofre, isso aqui é a foto de um dos cofres mais seguros do mundo. Então, assim, imagina que você tem um cofre super seguro e imagina o acesso, não é? No cofre super seguro, ele fica num lugar, dentro de outro lugar, dentro de outro lugar, mais ou menos assim, não é isso não? Tem várias portas, guarda algo de muito valor lá dentro, é tão importante que o acesso é restrito. Então, somente pessoas com autorizações especiais. Qual o seu nível de acesso? Não sabe. E aí você chega lá, e então coloca a senha, lê o olho, lê a palma da mão, lê os dedos, você fala, identifica por voz, e tem alguns que até identificam o jeito de andar. Bom, por quê? Porque lá não é qualquer um que entra. Quando nós tínhamos lá, a antiga aliança, o templo de Salomão, era mais ou menos um negócio assim, porque você tem aqui fora o pátio, primeiro ele está num lugar especial, e aí você entra nesse pátio, só alguns podem entrar, aí você tem um lugar santo, aí você tem o santo dos santos, que só um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com o sangue do sacrifício, do cordeiro. O caminho não estava aberto. O que é que tem lá dentro do santo dos santos? A arca da aliança, a presença de Deus. O caminho está fechado. Deus fala, eu vou habitar no meio de vocês. Ele estabelece um tabernáculo, mas o caminho está fechado. Houve uma época que não era assim. Presta atenção, gente. A mensagem da graça e da nova aliança, ela está escrita onde? No Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo, porque o Novo Testamento está explicando a graça usando todos os textos do Antigo, e amplia, obviamente, mas a graça de Deus está registrada no Antigo Testamento. Não confunda o Antigo Testamento com a Antiga Aliança. O Antigo Testamento, Deus está querendo habitar com o seu povo. Leia o livro de Hebreus e Gálatas. Toda a construção está baseada em todas as Escrituras, que naquela época era o Antigo Testamento. O escritor de Hebreus está mostrando a graça pelas Escrituras do Antigo Testamento. Paulo mostra a graça de Deus, a nova aliança, analisando todas as Escrituras do Antigo Testamento. Então você acha a graça de Deus lá? Deus quer habitar com o seu povo. Ele arruma um jeito de tornar isso o mais possível. Está entendendo? Na época de Davi, quando Davi traz a arca da aliança, ele põe numa tenda. E nessa tenda não tem parede, não tem santo dos santos, não tem nada disso. Só tem pessoas adorando 24 horas por dia ao redor da arca numa tenda aberta. Por isso que Deus fala, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele não fala que vai restaurar o de Salomão, porque no dia de Davi, o acesso à presença de Deus não tem impedimentos, amém? É uma figura do que aconteceria em Cristo. Então você tem esse lugar, e ele está cheio de restrições. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, e para estar diante dele precisa ser santo. Não era possível a todos ouvir a voz de Deus. Tinha que haver intermediadores com acesso especial. A condenação pelo pecado, a consciência culpada, separava as pessoas de Deus. Elas disseram, eu não posso. Vai você, Moisés. Vai você, Moisés, vai lá no meu lugar. Então, por que havia os rituais de sacrifício? Por que cordeiros eram sacrificados? Por que havia aspersão de sangue? Por que esse mecanismo foi implantado? Por que Deus não pulou direto para o Cordeiro Jesus Cristo? É porque ele não podia. O homem tem que reconhecer que existe algo que está nele, e não em Deus, que impede o relacionamento. Não, O pessoal reclama muito de Deus no Antigo Testamento, mas Deus fala, eu estou sempre aqui. O problema está com vocês, não está comigo. Então, para as pessoas saberem que o resultado do pecado era sempre a morte, o cordeiro morria.
Porque o único resultado de que o pecado cesse é se aquele que peca morre. Então o que fazia-se? Pegava-se, impunha as mãos sobre o animal, transferia as culpas e esse animal morria. A figura do animal sacrificado era para mostrar que para ser justo e puro de novo, teria que morrer para as antigas práticas. É como se fosse assim: você morreu e agora você não faz isso nunca mais. Não era bem o que acontecia. Porque sacrifícios de animais não podiam transformar o coração pecaminoso do ser humano. E também o sacrifício era para ter certeza de que, pela aspersão do sangue do sacrifício, eles estavam perdoados e limpos. Está aqui, ó. Lembra disto. Você agora está limpo e perdoado. Qual era o problema? O problema é que, como a fábrica geradora de pecado continuava dentro, ele ia pecar de novo. Na verdade, ele saía daquele ritual e lá na sua consciência ele falava: mas nada mudou, eu vou acabar fazendo de novo. O sacrifício de animais não tinha poder de transformar o coração dos ofertantes, porque Deus colocou para mostrar, era uma figura. Veja, Ele está ensinando. Deus quer. Inclusive, as pessoas eram aceitas por Deus? Claro que eram, faziam sacrifício e tudo. Só que elas voltavam a repetir as mesmas coisas e as mesmas coisas. A lei e o sacrifício era uma figura das coisas boas. Os sacrifícios eram repetidos continuamente, todo ano, mas não purificavam inteiramente aqueles que vinham adorar lá no templo, lá em Jerusalém. Não vinham. O sangue de animais não tinha poder de remover a escravidão do pecado. Então, o que está acontecendo na antiga aliança? Os sacrifícios da antiga aliança não purificavam a pessoa da culpa e do medo. A consciência sempre estava condenando. Você percebe o que a religião faz? Sempre vai te condenar. Sempre vai dizer que você não conseguiu. Ó, Deus está vendo, hein? Que nem a mensagem do WhatsApp, né? Jesus viu que você apagou, não é verdade? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Meu Deus, se eu não fizer tudo certo. Essa não é a intenção de Deus no Antigo. Não é a intenção de Deus no Antigo Testamento. Não é. Essa é a percepção de um homem que não consegue amar e obedecer a Deus. A condenação da consciência permanece lá o tempo todo. Agora, olha que maravilhoso esse texto de Hebreus. A lei com todos os seus sacrifícios e rituais, constitui apenas uma sombra, um vislumbre das boas coisas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Moisés, faz aqui, ó, parecido com o tabernáculo. Deus mostra um modelo para Moisés. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem este poder, não tem, se tivesse este poder, se o sistema que eu acabei de explicar aqui da antiga aliança tivesse o poder, já não precisariam existir. Pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Não é maravilhoso isto? É maravilhoso porque aconteceu em Cristo, amém? Muito mais o sangue de Cristo, Hebreus 9,14, que pelo Espírito eterno se entregou de forma imaculada para Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então o que acontece? Se funcionasse o negócio dos sacrifícios animais, as pessoas ficariam livres e a sua consciência não teria mais culpa, condenação, elas seriam livres. Elas não iriam voltar a praticar aquilo que não querem. Está claro isso, irmãos? Isso é muito importante. E aí, continua. Em vez disso, esses sacrifícios lembravam os seus pecados todos os anos. Você não consegue. Você nunca vai ficar livre disto. De novo, de novo, de novo, de novo.
Então é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, diz a Escritura. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, ele está citando o Salmo 40 agora, olha lá no Antigo Testamento a graça de Deus. Ele está citando os Salmos 40, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para te oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Você entende essa questão? É Jesus Cristo falando, eu vou. Filho, eu vou te dar um corpo, parecido com o deles, mas sem natureza pecaminosa. E você vai ser o cordeiro, que vai resolver para sempre o que esse sistema de antiga aliança está apenas visualizando. Ele está mostrando, é necessário que uma morte transforme tudo, mas essa de animais não serve. E Deus não quer matar você, porque se matar você, não adianta nada. Olha que tremendo, então, continuando o texto de Hebreus 10. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradasse delas, embora sejam exigidas pela lei. Deus está dizendo, a lei exige, porque seria a única forma deste homem que não tem um coração novo. Porém assim, não é isso que eu quero. O que eu quero é habitar claramente, eu quero um caminho desimpedido, eu quero trabalhar, eu quero face a face com os meus filhos. Então acrescentou, estou aqui para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Diga glória a Deus. Já imaginou se nós tivéssemos a antiga aliança ainda? Mas pastor, eu acho que eu estou na antiga ainda. Eu falei, você está pensando que nem antiga, né? Mas você já pode pensar que nem a nova. Pois a verdade, a vontade de Deus era, qual era a vontade de Deus? Estou aqui para fazer a tua vontade. Qual a vontade? Qual é essa vontade que Deus quer? Pois a vontade de Deus, está escrito, era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Hebreus é ótimo para entender a antiga e velha aliança. Cristo sempre foi o plano original. Jesus era a solução definitiva. Sempre foi. Não é que Deus falou, ixi, o diabo atrapalhou meus planos, agora eu vou ter que dar um jeito. Era necessário o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 3:18. 1 Pedro 9. O cordeiro que derramou seu sangue, conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo. Porque para um ser eterno, ele não precisa esperar que o tempo aconteça para ver tudo acontecer. Era necessário preparar o caminho, mostrar que o ser humano tinha um coração mau, que precisava de um redentor. Então, a antiga aliança, ela só mostra uma coisa, que a gente precisa de Cristo Jesus. Amém. Que pelas nossas forças, não conseguimos. Agora, portanto, Romanos capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos nós. Porque em Cristo, tudo é em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A nova aliança resolve. Então a lei, presta atenção. Fala para o pessoal, presta atenção agora, não dorme agora. A lei não era capaz de nos salvar. Por causa da fraqueza da nossa natureza humana. A lei é boa. Está errado a lei de Deus? Não, está certo, filho. A lei, o sistema da lei, onde você, pelas suas próprios esforços, obedecia a tudo e ganhava o direito de ser justo, não funciona, porque o homem não consegue. Então a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da natureza humana.
Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. O que Deus faz? Enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentar este seu Filho na forma humana como sacrifício pelo nosso pecado. Essa foi a solução de Deus para nos fazer filhos como Jesus é filho. Essa é a solução que Deus encontrou para resolver o problema de uma natureza humana caída que não consegue viver de uma maneira que agrada a Deus e nem a si mesmo. Com isso, a gente podia ler juntos, né? Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Estão entendendo, gente? Olha aqui. Quando Jesus, o pecado não tem mais domínio. E agora o que acontece? Nós podemos cumprir a exigência da lei. Para um pouquinho, você não falou que a lei acabou? O fim da lei não é Cristo? Atenção, porque aí a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Diferenciar a lei, quando ela significa antiga aliança, da lei, a boa vontade de Deus, que é justo, correto e bom. Amém, irmãos? Jesus nos libertou da lei, no sentido da gente ter que cumprir com sacrifícios e ordenanças, a fim de que seja. Ele disse, eu vou cumprir toda a lei, e eu vou oferecer meu próprio corpo, e eu vou liquidar esse assunto. E agora você vai ter meu Espírito Santo aí dentro de você. Aí a minha lei vai ser gravada na sua mente e no seu coração, e você vai ter a capacidade de obedecer a Deus, sem luta, sem medo, sem pressão, sem condenação. Amém? Porque Cristo está operando uma mudança interior. A lei, os rituais da lei, provocavam uma mudança exterior, de conformação. Se você fizer isso, então faz, mas por dentro não quer fazer. Esse é o problema. Então Jesus aboliu a necessidade de obedecer à lei para ser justo. Mas a lei de Deus é boa, ela continua valendo. Aliás, vamos falar, está escrito, ouviste o que foi dito, não adulterarás, antiga aliança. Mas eu vos digo, nova aliança, o que ele diz? Se você olhar com uma intenção impura, já adulterou. Qual padrão é mais elevado? Jesus subiu o padrão na nova aliança, gente. Mas porque Ele pode, porque agora o Espírito Santo está aqui dentro, amém? Você viu que foi dito, não matarás, antiga aliança. Mas eu vos digo, se você tiver ódio no seu coração contra o seu irmão, você já é réu de assassinato. Porque o problema está onde, gente? No coração, não está na lei. O padrão é mais elevado. Porque é possível ser cumprido. Então, o profeta Jeremias anunciou isso. Quando Israel estava preso no cativeiro da Babilônia, porque tinha pecado, e pecado, e pecado mais uma vez, e Deus vem e peca de novo, e Deus tenta, até que uma hora fala, não tem mais jeito. Vou ter que deixar acontecer com você o que eu não queria. Bom, escravos, Babilônia. O relacionamento com Deus, Jeremias falou, vai se mover da experiência exterior para a experiência interior. Lembra da mulher samaritana no poço? Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, tem que adorar aqui no outro monte. Ele falou, filha, está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus aonde? Em espírito e em verdade. Onde é que adora? Aqui, aqui no coração. É aqui que você adora a Deus. Não tem mais tempo. Você é o templo. O templo não feito por mãos humanas. Então, olha o texto, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel naqueles dias. Ele já fez, tá? Está sabendo? Já fez. Colocarei minhas leis na sua mente e escreverei no coração. Por quê?
Porque você vai ganhar um novo coração, um novo espírito que está unido com o Espírito Santo. Serei o seu Deus, ele será o meu povo, finalmente. Não vai ser necessário ensinar os seus vizinhos e dizendo, você precisa conhecer a Deus. Olha, faz isso, faz assim, se fizer isso aqui, agrada a Deus. Deixa eu dizer, você quer agradar a Deus? Você precisa conhecer Jesus Cristo e Ele habitar aí dentro. Aí você vai fazer tudo o que Ele quer. E você vai ficar muito feliz. Porque todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Porque lá, no antigo sistema, para entrar naquele cofre, só os mais importantes, mais instruídos, os especiais. Agora, todos, diga todos. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por que Ele nunca mais vai lembrar dos pecados? Porque foram todos colocados em Cristo Jesus. A nova aliança resolveu o problema da escravidão ao pecado e da sua condenação. Pela graça, mediante a fé, recebemos agora um novo coração, onde habita o Espírito Santo. Está claro isso, irmãos? Percebe a diferença? Só é possível por causa de Cristo. Está disponível a todo aquele que crê. Eu creio em Jesus, tem o Espírito Santo? Tem. Por que eu não estou ouvindo Ele? É porque você não está começando uma conversa. Ou você não acredita. A religião está te enganando, dizendo que você teria que fazer isso, todos esses sacrifícios, então Deus te ouviria. Mentira! O sacrifício já foi feito. Você pode conversar com Jesus. Na nova aliança, medo e punição foram substituídos por amor e liberdade. Pensa nisso. Liberdade foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue. Faz sentido agora a música? Olha, pago com preço de sangue. E uma nova vida, e uma nova história, Deus escreveu para mim. Mas a gente pode dizer, não quero Deus, eu quero continuar na minha historinha que eu mesmo estou fazendo. Você pode, porque na nova aliança nós somos livres, inclusive para rejeitar Ele, o que eu acho uma loucura. Eu penso que Deus está falando assim, quero que meus filhos tenham a liberdade de falar comigo, sem culpa ou condenação. Por que chegar de cabeça baixa? Quando Jesus perdoa, você pode chegar de cabeça erguida. Não estou falando que não tem que se arrepender, tá? Não é isso que eu estou dizendo. O arrependimento de um cristão hoje é o reconhecimento de que ele já foi perdoado, Cristo fez tudo e que ele tem o poder de não fazer de novo, amém? Porque ele tem o Espírito Santo. Isto é o arrependimento. Arrependimento é um conceito que tem no Novo Testamento. Porque só pode se arrepender porque o Espírito Santo está ali também respondendo. Eu castiguei o meu filho no seu lugar, para que você pudesse ser completamente livre e ter total acesso à minha presença. Você crê nisso? Imagina Deus falando para vocês: filho, eu castiguei meu filho no seu lugar, para que você pudesse ter livre acesso à minha presença. Não tem mais templo, não tem mais porta, não tem mais senha, não tem mais ritual. Só tem Cristo e o sacrifício dele consumado, final, eterno, irrevogável, impossível de ser mudado. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava. Então precisa estar sobre você? Precisa estar sobre você o castigo? Não, mas nós achamos que Deus tem que nos punir. Nós fazemos coisa errada e falamos, bom, vou esperar a punição de Deus. E Deus fala, não vou te punir porque eu já puni Cristo. Eu quero te perdoar. Eu quero ter relacionamento com você. Não é que, então essa é uma autorização, posso pecar o quanto eu quero. Ele falou, filho, você pode pecar quanto você quer. Porque embora Deus tenha perdoado os seus pecados, e embora o castigo da condenação foi colocado, as consequências dos nossos pecados continuam existindo. Não é? É verdade ou não é?
Vai, entra no relacionamento ilícito. Engravida uma pessoa, nasce um filho. Tem consequências? Tem. É difícil. O pecado continua tendo consequências. Mas a nova aliança diz: você não precisa mais andar nesse caminho. Você é livre. Você é livre. Você quer essa liberdade ou não? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas somos curados, sarados. Do quê? Do que nós somos sarados? Primeiro, do coração. A consciência culpada, a condenação, o medo, a escravidão dos pecados, as emoções. Ele nos curou, Ele curou o nosso coração. Dar-vos-ei um coração novo. Ele nos curou no nosso espírito. O espírito estava morto. Ele nos dá um novo espírito, mas não dá só um novo espírito, dá um novo espírito com o Espírito Santo junto, unido. Por isso, se você já tem o Espírito Santo aí novo, se você já tem o Espírito novo com o Espírito Santo, deixa-se encher pelo Espírito. Rios de águas vivas fluirão do interior. Não vem de fora, vem de dentro. O rio vem de dentro. Por isso que o mandamento é: deixem-se encher. Se você deixar, o Espírito Santo te enche. Mas ele respeita a sua vontade, que está na nova aliança. Você não é mais escravo. Quem botou a árvore no jardim foi Deus, sabia? Ele pôs pertinho da outra, para dizer: você pode até escolher não me rejeitar, mas eu sempre vou escolher te amar, porque o reino de Deus é o reino de liberdade. E sarou o corpo, doenças, enfermidades que foram levadas, as do corpo, inclusive as causadas pelo pecado e pelo coração endurecido. Não precisa mais ter doença pelo pecado, nem pelo coração endurecido, Ele levou tudo. Na nova aliança, o Pai está esperando você correr para Ele. Na nova aliança, o Pai está esperando para correr, de braços abertos, para abraçar você. Lucas 15, lembra? Do filho, voltando. Imagina a figura. O pai todo dia sai e está lá, olhando. O dia que o filho apontou lá longe, o que esse pai fez? Saiu de braços abertos, correndo para abraçar o filho. Esta é a nova aliança. Na antiga, você tem que ir até lá, entrar, porque não é possível. Mas agora é possível. Cristo resolveu isto. Mas esse pai, presta atenção, ele saiu ao encontro desse filho, porque o filho também resolveu vir ao encontro dele. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Toda vez que a gente se volta, Ele está lá. Eu quero que meus filhos me vejam como eu sou, sem a névoa do medo nos corações, que traz insegurança, que traz vergonha, que traz aquela expectativa negativa em relação a Deus. Ele vai me punir, Ele vai me condenar. E Deus olha para você e fala: estava com saudades, eu te amo. Pai, eu pequei contra o céu. Eu falei assim: daqui, você é meu filho, está tudo certo, abraça. Voltou, vamos fazer uma festa, porque você está aqui. Você pode lidar com outros da mesma forma que eu faço com você. Olha que coisa maravilhosa da nova aliança. Você pode lidar com as outras pessoas, com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com seu colega de trabalho, com seu irmão na igreja, da mesma maneira que eu lido com você, sem julgamento condenatório, sem punição, oferecendo perdão como eu fiz com você. Porque agora está aí todo o meu poder. Esse mesmo que te salvou e curou, te resgatou, eu pus dentro de você, para você perdoar, curar, resgatar. Não é maravilhoso isso, gente? Olha o texto. O último. Sabemos quanto Deus nos ama. Por quê? Porque quando éramos pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Pode ser que alguém quisesse morrer por uma pessoa boa, mas não.
Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda escravos do pecado. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Diga, eu sei o quanto Deus me ama. Eu confio no seu amor. Eu aprendi, né, há uns anos atrás, a declarar: eu confio no seu amor. Quando eu comecei a declarar isso, eu declaro sempre, eu lembro quase, eu confio no teu amor. Quando você declara, eu confio no teu amor, a ansiedade não permanece. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Cantamos ontem ainda, né? O perfeito amor lança fora todo medo, pois Deus é amor. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. O perfeito amor de quem? Do Pai. Se temos medo, olha, isso é tremendo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Que Deus vai me punir, o que vai acontecer comigo? Eu fiz errado, agora eu vou ter que... Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Aí você chega lá, todo encolhido, e Deus faz assim: oi, meu filho, vem cá, Flavião, vem aqui, estava te esperando. Você foi sentar aí perto? Vai, paga de filho pródigo aí hoje, vai, vem. Ele estava lá todo envergonhado. Aí ele vem e chega e fala assim: então, pai, eu estou aqui pela 40ª, 500 vezes. Aí o pai chega e fala: ô, meu filho, tudo bem? Tudo. Lembra da cena do Pooh, né? Do ganso e do... Você, meu filho, vamos fazer macarrão. Está gravando, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Mas eu continuo errando, sim. E ele continua amando. Pode subir a banda aqui. Você já pode viver na nova aliança com um coração puro e com uma consciência limpa, sem medo de condenação. Vai respirando aí. Você tem total acesso a mim, diz o Pai, por causa do sacrifício do meu filho, que provou a você o quanto eu te amo. As portas estão sempre abertas. A minha casa agora é a sua casa também. Para você garantir, eu fiz de você também a minha casa, pois eu pus o meu Espírito em você. Em vez de Deus trazer todo mundo para um lugar de adoração, num templo, antiga aliança, o que Ele faz? Ele faz de cada um lugar de adoração. É muito mais poderoso. Em vez de Ele construir um lugar para todo mundo ir, Ele botou dentro de cada um lugar onde Ele vai. Essa é a nova aliança. Como é que podemos aplicar isso de maneira prática? De muitas maneiras. Mas a nova aliança se aplica nos relacionamentos. Primeiro com Deus. E depois, com as pessoas. Quem diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, ainda não está aperfeiçoado nesse amor de Deus. Ainda não teve a revelação completa. E Deus quer revelar a largura, a profundidade, a altura. O medo fica sempre na defensiva, já reparou? Você fica sempre na defensiva com a pessoa. O marido está sempre engatilhado, a mulher também. Quando um fala... Vocês estão rindo, né? Pai com filhos. O filho espera o pior do pai, e o pai espera o pior do filho. Medo. O medo sempre julga o outro. Lá vem o Rafael, até já sei o que ele vai me falar.
faz isso ou não faz? Faz. O medo sempre desconfia do outro. Rafael chega e fala: puxa, que bom te encontrar. Sabe, aquele dia que eu falei aquele negócio, eu estou arrependido, não devia ter falado isso. Podia ser o contrário também, né? Mas ele fala isso para mim e eu falo: será? E se ele fizer de novo? O medo fecha o coração. O medo sempre pensa o pior a respeito. Pensa que vai acontecer o pior. Pensa que não vai dar certo. Essa semana eu não orei direito, não vou fechar nenhuma venda, minhas comissões vão cair. Essa semana eu orei tudo direitinho, eu vou chegar, vou encontrar vaga para estacionar. É assim que a gente pensa ou não? Isso é velha aliança, gente, isso é velha, esse sistema de recompensa e punição acabou. Deus te abençoa sempre. É que a gente não quer aceitar. Que a gente não quer ir para os braços, que parece bom demais para ser verdade. Mas a graça de Deus não deixa você igual não, porque você vai sendo transformado, dia após dia, experiência, você nunca é o mesmo. A cada encontro com Ele, você se parece mais com Ele, porque nós contemplamos como no espelho, e somos transformados pelo Senhor, que é o Espírito, dia a dia. Quem não experimentou o amor de Deus, não perdoa, tem dificuldade. Se você está guardando muita coisa, você precisa experimentar mais do amor dele. Quem não experimentou o amor de Deus sempre condena. Mas o amor de Deus não condena. Precisamos aplicar a aliança, nova aliança nos relacionamentos. Tem 3 situações que às vezes nos encontramos. Eu controlado pelo outro. O outro me fez mal. O que eu quero fazer? Eu quero ver ele se dar mal por aquilo que ele fez de mal para mim. Olho por olho, antiga aliança, antiga aliança. Sistema obsoletado. Deus não faz mais isto. Ele tem que sofrer as consequências. Presta atenção, presta atenção. Sabe como é que Deus faz com a pessoa que está fazendo mal? E não se volta para Ele? Ele deixa que as consequências dele o peguem. Porque o pecado tem consequências, você sabia? Tem. Deus não precisa condenar ninguém. Ele fala: tá bom, faz do seu jeito então. Mas se ele se arrepender e falar: Deus me ajuda, o que ele faz? Ele tem misericórdia e atenua até as consequências, ele dá um jeitinho. O que era para ser muito horrível, fica só um pouquinho horrível e depois termina. Porque Deus é bom, amém? Aí a gente fica com raiva porque o outro se arrependeu. O outro me controla, eu não sou livre. Ou então eu quero controlar o outro. Eu estou fazendo tudo certo, eu oro por ele, eu falo, eu ajudo, esse marido faz tudo o que ele quer, esse encardido não muda, Deus, muda esse marido. Mas não funciona assim. Está faltando a intercessão. Ore e peça que Ele me conheça. E que Ele saiba quem eu sou. E quanto Ele é amado por mim. Enquanto isso, você continua amando, servindo, encorajando, pagando uns sapos aí. Mas interceda, porque sou eu que transformo. E eu livre. Quem é eu livre? Eu tenho compaixão. Eu quero ver o outro ser transformado como eu também fui. Não tem medo, não tem ira, não tem condenação. Eu estou ouvindo o Pai o tempo todo. Ele diz que eu sou um filho, uma filha muito amado. Vamos ficar de pé?